Boa noite a todos, queremos dar a paz do Senhor para todos os nossos irmãos e amigos que vão nos assistir neste vídeo. Nós estamos fazendo ao longo das últimas semanas uma sequência de pregações no Salmo número 1. Hoje é a terceira pregação, vamos meditar alguma coisa sobre o versículo 3 deste Salmo. Eu convido você a abrir sua Bíblia ou usar algum aplicativo com a Bíblia no seu smartphone e vamos ler um pouco da Palavra de Deus. Veja o que diz a Palavra de Deus para hoje na nossa meditação. Vamos ler o Salmo todo e depois eu saliento o versículo 3. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, ou nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém no caminho dos ímpios perecerá. Então o nosso versículo 3 diz assim: Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Recapitulando abreviadamente este salmo, nós dissemos na primeira pregação que o assunto, o tema do salmo é a felicidade. Como eu e você podemos fazer, o que nós precisamos fazer para conseguir uma estabilidade de vida, uma confiança de vida, um bem-estar espiritual e emocional, um equilíbrio de vida, aquilo que nós poderíamos chamar de felicidade. Como eu e você podemos fazer para ser felizes. E no versículo 1, o salmista ele começa pela negativa, e ele diz o que é que eu não devo fazer. O que é que eu não devo fazer? Ele diz que eu não devo andar segundo o conselho dos ímpios. Porque o conselho dos ímpios é um conselho destituído de verdade, é um conselho destituído de sabedoria, é um conselho louco, é um conselho sem os princípios de Deus. Ele diz: não ande nos conselhos dos ímpios, não se detenha no caminho dos pecadores, não siga os seus exemplos, não faça o que eles fazem. Muitas vezes a pessoa ouve o conselho dos ímpios e depois começa a praticar o conselho dos ímpios, então ela começa a andar no caminho dos pecadores. E por último ele diz: não se torne um deles, não se torne um dos ímpios, não se assente na roda dos escarnecedores. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer para ser um homem verdadeiramente feliz é o quê? Evitar caminhos errados para a minha vida. E a segunda coisa que eu preciso fazer está no versículo 2, nós meditámos nele na semana passada, e agora o salmista parte para o lado positivo, para o conselho positivo. O que é que ele diz? Então ele já diz o que é que eu não devo fazer, e agora ele vai dizer o que é que eu devo fazer. E ele diz que eu devo andar, ter prazer na lei do Senhor, e na sua lei meditar de dia e de noite. Ou seja, é o contraste do versículo 1. O versículo 1 diz que eu não ouvi conselhos errados, conselhos loucos. Então quais são os conselhos que eu devo ouvir? São os conselhos sábios, os conselhos que estão alicerçados nos princípios de Deus. E onde é que estão esses conselhos? Estão na palavra de Deus. Então a nossa meditação da semana passada foi justamente chamando a nossa atenção para a necessidade que nós temos de ler e meditar na palavra de Deus. E o versículo 3 agora tem o resultado. Qual é o resultado de tudo isso? No fundo é onde eu e você queremos chegar. E nós queremos chegar justamente a este nível de vida, esta qualidade de vida que está no versículo 3. E então o versículo 3 tem agora os resultados do que é da pessoa que segue os conselhos de Deus, que segue os princípios de Deus. Então ele diz, a primeira coisa que ele diz, ele nos compara a uma árvore. A ilustração que é usada aqui neste versículo é uma árvore. E essa árvore, em primeiro lugar, ela está no local certo, no melhor local, no melhor lugar que ela poderia estar para poder dar os seus frutos, para poder ser uma árvore viçosa. Onde é que essa árvore está? Ela está plantada junto a ribeiros de águas. Então, é uma árvore que está num local onde ela pode receber todos os nutrientes, tudo quanto ela precisa, todos os sais minerais que estão presentes na água, as suas raízes vão se aprofundar e rapidamente ela vai encontrar água para poder dela tirar todos os nutrientes que ela precisa para a sua vida e para a sua saúde. Então esse é o primeiro efeito daquela pessoa que quer ser feliz segundo o conselho de Deus. ela
Essa pessoa ela é comparada então a uma árvore que está no lugar certo, né? Esta ilustração da árvore que está plantada junto a ribeiros de águas fala-nos justamente daquela vida que está vivendo próximo a Deus. Deus é esse manancial de água. Jesus diz que Ele é a água viva, né? Ele não é aquela água que Ele ofereceu à mulher samaritana, a água que a pessoa bebe e nunca mais terá sede. É essa água, junto a essas águas que Deus nos quer, junto às águas da vida, as águas que nos levarão para a vida eterna, as águas que matarão a sede da nossa alma. Nós muitas vezes vivemos tão focados com a dimensão material e humana e terrena da nossa vida, que esquecemos a dimensão espiritual. E a dimensão espiritual é realmente ela que vai garantir o sucesso da nossa vida, o sucesso da nossa felicidade. E para que eu seja uma árvore abençoada, para que eu seja comparável a essa árvore, então eu preciso estar próximo às fontes de águas. E as fontes de águas da vida são o Senhor Jesus Cristo, é a sua palavra, é o povo de Deus, é a sua igreja. É nesse local que eu preciso estar, que eu preciso me achegar, para que então a minha alma também receba a semelhança daquela árvore. A minha alma receba os nutrientes que ela precisa para se alimentar, para se fortalecer, para ser uma alma realmente forte, seja na convicção, seja na fé, seja na esperança, uma alma verdadeiramente fortalecida. Esse fortalecimento ele vem através do alimento. Assim como o meu corpo se alimenta, precisa dos alimentos para ficar forte, para ficar bem nutrido, também a minha alma precisa de alimento para ser bem nutrida. E assim como o nosso corpo não se nutre com qualquer tipo de alimento, tem alimento que não é bom para o nosso corpo. Hoje nós temos muita informação sobre os alimentos industrializados e os malefícios que eles fazem para a nossa saúde. Então não é qualquer alimento que vai nutrir o nosso corpo. Não é por comer que nós ficamos nutridos, é por comer bem, por saber nos alimentar corretamente. O mesmo acontece em relação à nossa alma. Há muita informação, há muita coisa que as pessoas hoje podem receber com aparência de espiritualidade, são os fast, assim como existe o fast food na comida, também existe o fast food na questão das ideias, na questão dos ensinamentos para a alma, e muita gente está correndo atrás desses fast, dessas coisas rápidas, que alimentem fácil, e porque elas não têm tempo, não têm paciência, não querem gastar o seu tempo buscando o verdadeiro alimento. Uma boa refeição, você precisa de tempo para preparar essa refeição, mas uma refeição rápida não, uma refeição rápida é instantâneo, né? Só que uma refeição rápida ela não lhe vai dar os mesmos nutrientes do que uma refeição preparada, lenta e calmamente, com todos os cuidados. É a mesma coisa em relação à nossa alma. Então tenha cuidado com o tipo de águas que você está bebendo. Águas que podem parecer espirituais, que têm aparência de piedade, mas que não estão fundamentadas nos princípios e na palavra de Deus. Se fortaleça na palavra de Deus, busque a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, estude, ouça coisas sobre a palavra de Deus, leia livros sobre a palavra de Deus. É aí que estão os mananciais das águas, é aí que estão os nutrientes que a sua alma realmente precisa para ficar forte e saudável. Junto aos ribeiros de águas. Deus, Jesus Cristo é a fonte das águas da vida. E você e eu, nós precisamos muito dessas águas. Então, a primeira coisa que nós aprendemos é que quando a pessoa Note que este versículo 3 ele é a sequência do 2. E o 2 dizia o quê? Para nós termos prazer na lei do Senhor. É ali que estão as águas. E a consequência é o quê? É uma alma bem nutrida, porque ela está recebendo bons alimentos de boas águas. Então esta árvore ela estava junto a ribeiros de águas. Para quê? Para ela se nutrir. Note que um ribeiro ele não é uma água parada. Não é uma água que está estacionada e que rapidamente ela vai apodrecer e vai cheirar mal. É um rio de águas correntes. As águas nunca são as mesmas, elas estão passando direto. Então são águas que se renovam o tempo todo. É isso que a palavra de Deus, é isso que as águas do Senhor Jesus faz na minha vida. As águas do Senhor Jesus são novas a cada manhã, as suas misericórdias se renovam a cada manhã e nós precisamos tanto dessas águas para alimentar a nossa alma. Águas novas, águas vivas, águas que se renovam, águas que têm saúde. Não são águas paradas, são águas que estão em correnteza, que oxigenam o tempo todo. São águas de alta qualidade, né? Esse é o propósito de Deus para a nossa vida, é que a gente se alimente, que alimente a nossa alma com as águas da vida, com as águas da sua palavra.
Quem gosta, quem é apaixonado pela palavra de Deus, quem lhe dedica tempo e a estuda, essas pessoas sabem, nós sabemos que a palavra de Deus, ela se renova o tempo todo. Muitas vezes a gente lê um texto que nós já lemos muitas vezes e um dia a gente está lendo de novo e vê uma coisa que nunca tinha visto antes, um detalhe, um ensinamento para a nossa alma que nós nunca tínhamos visto antes. Sabe o que é isso? São águas novas, são águas vivas, são as águas da vida que Deus está mandando para a minha alma e para a sua alma. Então a primeira coisa que a gente precisa estar é no lugar certo, próximo à palavra de Deus, próximo ao povo de Deus, próximo a Deus, para que sejamos continuamente alimentados. Esta árvore, ela estava plantada junto ao ribeiro, a ribeiros de água. Ela não estava longe do ribeiro, ela estava próxima ao ribeiro. Nós precisamos estar próximos de Deus, próximos do povo de Deus, próximos da palavra de Deus, para sermos alimentados continuamente e assim sermos abençoados. Em consequência, esta árvore, ela está sendo bem alimentada, está recebendo bons nutrientes e o que é que vai acontecer? Ela vai dar fruto. Não é? Uma boa árvore, ela precisa dar fruto. Uma árvore que só tem folhas é uma árvore que só tem aparência. Mas uma boa árvore, ela precisa, além da aparência, ela precisa ter bons frutos, não é? E então o nosso texto diz que ela dá fruto na estação certa, no tempo certo. Qual dá o seu fruto no seu tempo? As árvores, nós sabemos que elas têm os ciclos, né? E ela não produz o tempo todo. Ela tem um tempo em que ela produz, em que ela dá o seu fruto, depois ela entra num tempo de descanso, em que ela se recupera, para que no ciclo seguinte ela possa dar de novo o seu fruto. É assim também com cada um de nós. Quando nós nos alimentamos bem da palavra de Deus, quando nós estamos plantados junto aos ribeiros das águas, dos princípios e da palavra de Deus, todos nós vamos dar o nosso fruto. Que frutos são esses? São frutos de santidade, são frutos de renovação da nossa vida, são frutos de piedade, mas também são frutos de ousadia na proclamação da palavra de Deus, são frutos de testemunho, são frutos em que nós vamos espalhar a palavra de Deus. Uma boa árvore, ela produz frutos, e os frutos não são para ela, os frutos são para os outros comer. São para as aves do céu poderem vir comer, são para os homens colherem e comer. Então o fruto da árvore não é para a árvore, é para os outros. Então eu e você precisamos dar frutos. E os nossos frutos não podem ser só para nós. Tem frutos que realmente são para nós. A palavra de Deus fala-nos acerca dos frutos do Espírito Santo, né? que são o quê? São frutos de piedade, são frutos de renovação dos valores e dos princípios da nossa vida. E esses são os verdadeiros frutos que nós precisamos dar, né? E eu e você precisamos de dar esses frutos, frutos de vida, frutos de renovação da nossa vida. Um verdadeiro cristão, ele tem uma vida diferenciada das outras pessoas. As outras pessoas, elas têm uma vida segundo os conselhos do mundo, mas o verdadeiro cristão, ele tem uma vida diferente. Se você é um cristão e a sua vida não é diferente dos outros, alguma coisa tem errado na sua vida. A nossa vida precisa de ser diferente, precisa ser uma vida alicerçada nos princípios e na palavra de Deus. E isso produz uma renovação. Se há coisas que a gente costumava fazer, a gente deixa de fazer. Se você tinha o costume de mentir, você deixa de mentir. Se você tinha o costume de falar palavrão, você deixa de falar palavrão e você vai se renovando. A sua vida vai se renovando, a sua natureza vai se renovando. É aquilo que a palavra de Deus chama da nova natureza. A gente passa a ser outra pessoa. E nós precisamos ser essa pessoa. Isso é um fruto. Mas, ao mesmo tempo, nós também precisamos dar frutos para os outros. E que frutos eu posso dar para os outros? Através do meu testemunho, anunciando a palavra de Deus. Muitas vezes as pessoas acham que anunciar a palavra de Deus é em pregações como esta, ou nos púlpitos das igrejas, mas não é forçosamente aí. Na realidade, o melhor da palavra de Deus não é pregado aí, é pregado através da nossa vida, das oportunidades que Deus nos dá. Alguém chega junto de nós, às vezes com um problema, às vezes com uma lágrima no canto do olho, precisando desabafar, e nós precisamos de ter um conceito sábio da palavra de Deus, ter a coragem nessa hora de dizer assim: olha, eu sou cristão, eu conheço a palavra de Deus, e a palavra de Deus tem algo para você neste dia, e aí aproveitar essa oportunidade e espalhar, anunciar a palavra de Deus. Eu e você precisamos dar esses frutos, frutos que os outros vão colher, frutos que sejam de bênção para a vida dos outros, frutos que possam resultar na transformação da vida dos outros, num alerta para a vida de alguém, numa chamada de atenção para a vida de alguém, ou até num convite para que a pessoa vá a Jesus e tenha um encontro pessoal com Jesus através de uma oração simples,
em que a pessoa dobra o seu joelho e confessa a Jesus que é um pecador e precisa dele na sua vida. Esse trabalho evangelístico, esse trabalho de aconselhamento, esse trabalho de consolação, é o trabalho de todo cristão. Costuma-se dizer que quem gera ovelha é ovelha, pastor não gera ovelha. Então são as ovelhas do rebanho do Senhor que precisam de ter a coragem de dar esses frutos. Infelizmente nós vivemos num tempo em que a igreja do Senhor está muito dependente das suas lideranças. Elas acham que quem tem que pregar a palavra são os pastores, são os líderes, e esquecem que a verdadeira palavra ela é pregada no dia a dia. É no nosso cotidiano, com as pessoas que nos rodeiam, são elas que nos conhecem as nossas fraquezas, conhecem também as nossas bondades, e são elas e é com essas pessoas que nós podemos levar um pouco da palavra de Deus para as ajudar e para as encorajar. Então, esta árvore ela está no local certo, sendo abençoada, sendo alimentada, só que ela também dá fruto. Ela também dá fruto. E esse fruto não é para ela, esse fruto é para abençoar os outros. Então que seja assim na minha vida, na sua vida, você seja um homem ou uma mulher verdadeiramente feliz e abençoado. Não só para você mesmo, mas também para os outros, para você dar fruto para a vida dos outros. Então essa árvore é desse jeito. E por último, essa árvore tem mais uma característica, ou mais duas características ainda. Ele diz que as suas folhas não cairão. É uma árvore que mantém a sua folhagem o ano inteiro. Nós sabemos que no mundo da botânica, das árvores, tem árvores que perdem a sua folha em certas estações do ano e ela fica muito triste, fica só aqueles pauzinhos ali sem nenhuma beleza, né? E passa assim o inverno e quando vem a primavera, então aquela se renova, ela ganha novas folhagens e volta a ser aquela árvore linda novamente. Mas tem árvores que não, tem árvore que ela não perde a folha, ela mantém a sua folhagem o ano inteiro. Ela é sempre a mesma, ela é sempre uma árvore bonita. É esse tipo de árvore que Deus quer para mim e para você. Além de uma árvore que dá frutos, é uma árvore também que tem boa aparência, que tem uma beleza, que tem algo especial, que as pessoas se encantam com ela. Não estou falando exatamente da beleza física, da beleza do corpo, que hoje tanto preocupa as pessoas no mundo. Estou falando da beleza da alma. Quando as pessoas olham para a sua alma, o que é que elas pensam de você? Você tem uma alma bonita, elas se alegram com a sua alma tem uma boa aparência. Qual é o impacto que a sua alma produz na vida das pessoas? É disso que nós estamos falando aqui, da beleza da nossa alma. E a vontade de Deus é que a nossa alma não seja uma alma sazonal. Tem gente que é assim, tem hora que está bem, dá muita glória a Deus, quer levar este mundo inteiro para os pés de Jesus. Mas aí, passado uma semana, já muda tudo, a pessoa está desanimada, está triste, já não quer mais saber de Deus, já não vai mais para a igreja, e vive nesses altos e baixos. Parece um mar revolto. Uma hora está lá em cima, outra hora já está lá embaixo. Não é esse o propósito de Deus para a minha vida, nem para a sua vida. O propósito de Deus para a nossa vida é que a gente seja constante, que haja uma harmonia na nossa vida, uma constância na nossa vida. Às vezes, talvez você não seja aquela pessoa, nem eu, aquela pessoa que está o tempo todo lá em cima, o tempo todo dando glória. Talvez não precise disso tudo, mas precisamos ter uma constância, de ter um padrão, em que as pessoas olhem para nós e digam assim: ali está um homem de Deus, ali está uma mulher de Deus. Pode não ser a pessoa mais arrebatada do mundo, às vezes a pessoa mais arrebatada do mundo só tem aparência. Infelizmente tem muita árvore que é assim, né? Tem árvores que tem muita aparência, a palavra de Deus fala até de uma árvore que Jesus amaldiçoou, porque ela tinha uma aparência maravilhosa, mas ela não tinha fruto nenhum. E essa não é a vontade de Deus também para a minha vida nem para a sua. Há pessoas que acham que nós só precisamos dar fruto, mas não precisamos ter aparência. Não, a gente tem que ter uma boa aparência também. Não estou falando exatamente da aparência física, uma boa aparência da alma. Quando a pessoa conversa com você, ela vai perceber se a sua alma é uma alma bonita, se é uma alma feia, se é uma alma alegre, animada, consolada na presença de Deus, ou é uma alma triste. Não é? Quando você abre a boca, o que é que você fala? Qual é o assunto que sai da sua boca? Não é? Há um provérbio popular que diz que a nossa boca fala do que o coração está cheio. A nossa boca ela é a expressão da alma. Então tem gente que a gente vai conversar com a pessoa, 5 minutos depois a gente está quase doente. Porque a pessoa só fala doença, só fala tristeza, só fala derrota, só fala de coisa que não presta, só fala do que não está certo, só fala do que está errado. Né? E a gente fica deprimido de falar com aquela pessoa. Mas tem outras pessoas não, que a gente vai falar com ela é uma pessoa animada, é uma pessoa confortada, é uma pessoa que nos anima, que nos levanta para cima, que
tipo de pessoa é você? Qual é a estética da sua alma? O que é que a sua boca está expressando da sua alma? Uma pessoa bonita, animada, consolada, ou uma pessoa que só vê mazela, só vê tristeza, só vê derrota, né? Se você é esse tipo de pessoa, pois reveja o que está acontecendo com você. Você não é uma pessoa feliz. Não é esta pessoa do Salmo 1 que Deus quer para você, para mim e para você. Você está sendo uma pessoa triste, deprimida e deprimente. Está se deprimindo e deprimindo os outros. E isso não é o caminho que Deus quer para a minha vida. Esse é o conceito dos ímpios. Então, meu querido, minha querida, se renove na presença de Deus. Se enche da palavra de Deus. Você vai encontrar muitas maravilhas na palavra de Deus. E você vai ver que há sim muita tristeza neste mundo, mas também tem coisas alegres que nós podemos nos focar nela. A questão muitas vezes está no foco, onde a gente está colocando a nossa atenção. Se a gente só coloca a atenção no que é ruim, a gente só vai falar de coisa ruim. Mas se a gente coloca a nossa atenção no que é bom, a gente vai falar das coisas boas. Não quer dizer que as coisas ruins deixaram de existir, não, elas estão lá. Mas a gente não está focado nelas, a gente está focado na bênção, né? Na bênção e no fruto, na beleza, é nisso que nós estamos focados. Então esse é o princípio, esse é o sentido, essa é a pregação deste versículo, né? Ele diz que o verdadeiro cristão, ele então é uma pessoa alimentada, bem nutrida, que dá fruto para si mesma, no sentido da piedade, mas também dá fruto para os outros, no sentido de anunciar as maravilhas do Senhor, mas também ao mesmo tempo é uma pessoa bonita, que dá prazer você estar com ela, que você gosta de estar com aquela pessoa. Essa a maravilha que Deus quer fazer na minha vida, que Deus quer fazer na sua vida, transformar-nos, né, em pessoas realmente que dá prazer a gente estar com essas pessoas. Que as pessoas tenham prazer em estar comigo, em estar com você, porque sejamos essas pessoas abençoadas. E por último o versículo diz: e tudo quanto fizer prosperará, né? Esse versículo aqui, essa frase, esta expressão aqui, ela é muito usada, né? E às vezes abusada pelas pessoas, dizendo assim, que aí você vai prosperar, você vai enriquecer, você vai ser uma pessoa bem-sucedida, né? E Deus até pode fazer isso na minha vida e na sua vida, pode realmente acontecer, Deus fazer assim. Então Deus pode realmente nos abençoar e nos fazer prosperar, mas a verdadeira prosperidade não é a prosperidade material, e não é dessa prosperidade que nós estamos falando aqui. O assunto do versículo é a nossa felicidade, você ser próspero na sua felicidade. Mas de qualquer forma, muitas vezes a pessoa que vive dessa maneira, parece que tudo o que a palma da sua mão toca dá certo, tudo que a planta do seu pé toca dá certo. E esse é o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida, que aquilo em que a gente se envolve, os projetos que nós abraçamos para a nossa vida, principalmente os projetos da dimensão espiritual, que eles deem certo. Mas você diz assim: mas pastor, tem tanta gente sofrendo, tanta gente que é homem de Deus, mulher de Deus, e a gente vê que a pessoa vive numa carência, vive numa dificuldade. É verdade, muitas vezes as pessoas que são mais fiéis são as vezes as que mais sofrem. E você sabe porquê? Porque quando Deus quer abençoar uma vida, quer abençoar uma pessoa, tem sempre quem se levante contra. Existem inimigos. Este salmo aqui, ele não fala diretamente sobre os nossos inimigos, mas eu lembro para você o Salmo 23. E a certo momento no Salmo 23, o Salmo 23 é o Salmo do pastor, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, é um salmo muito abençoado também. Só que em certo momento no Salmo 23 ele diz assim: preparas uma mesa perante os meus inimigos. Os inimigos estão lá no Salmo 23. O homem e a mulher abençoada, ela também tem inimigos. E esses inimigos estão lá para fazer o quê? Para tentar atribular a nossa vida, para tentar trazer dificuldades para a nossa vida, para tentar atrasar a bênção de Deus na nossa vida. E nós muitas vezes somos muito imediatistas, a gente quer que estas coisas aqui aconteçam logo. Tudo quanto fizer prosperará. Então eu vou me envolver num negócio e o negócio vai dar certo. Só que às vezes o negócio demora para dar certo. É aquela angústia, aquela agonia, aquela demora. E nós ficamos atribulados. Por que está acontecendo isso? A pessoa começa um trabalho espiritual e é uma dificuldade grande para conseguir que esse trabalho espiritual dê certo. As pessoas parecem que resistem à palavra, resistem à obra que Deus quer fazer através da nossa vida, e as pessoas nós somos muito imediatos, a gente quer tudo para agora, a gente quer que aconteça logo, né? Aqui o texto está dizendo que vai dar certo, não diz quando é que vai dar certo. A promessa de Deus é que se você é um homem e uma mulher de Deus, se você vive realmente próximo às correntes de água, você está sendo alimentado da palavra de Deus,
O que você fizer vai prosperar. O que você fizer vai dar certo. Há um fruto que vai ser colhido. Numa hora ou na outra, esse fruto vai acontecer. Pode demorar. Aqui não está dizendo que vai ser logo. Às vezes pode demorar a vida toda. Às vezes os nossos frutos não somos nós que os colhemos. Outros, na próxima geração, vão colher para nós. Isso pode acontecer, mas vai dar certo. Você vai prosperar. Tudo quanto Deus quiser fazer através da sua vida, vai prosperar. Deus vai abençoar. De alguma forma, Deus vai abençoar. Então creia na promessa da palavra de Deus. Que Deus é com aqueles que são fiéis. Que Deus é com aqueles que querem viver perto dele. E que Deus sempre os abençoa. De uma forma ou de outra, Deus sempre os abençoa. Talvez a despensa esteja vazia, mas talvez a alma esteja cheia. Talvez você esteja passando por processos de dificuldade, você está sendo sincero, está sendo honesto, está sendo íntegro na presença de Deus, mas o negócio não desenrola. De alguma forma Deus está lhe abençoando. A gente muitas vezes não sabe a dimensão da obra e do trabalho de Deus. Nós aqui, às vezes aqui na nossa igreja, nós nos entristecemos, nós fazemos os nossos cultos, mas as pessoas demoram para vir, as pessoas demoram para entrar na nossa igreja, para ter comunhão conosco, e o culto que a gente muitas vezes projetava para ter algumas dezenas ou centenas de pessoas, não tem essas pessoas que nós imaginávamos, e a gente fica angustiado, por que está acontecendo isso? Né? E a gente acha que Deus não está fazendo nada, que não estamos prosperando. E de repente chega alguém e vem com um testemunho e diz: pastor, a palavra que o senhor pregou ontem, aquilo que aconteceu aqui essa semana, a semana da oração das irmãs, foi uma bênção. Deus tocou meu coração, Deus falou profundamente comigo, e a gente se alegra, a gente percebe, está prosperando, está dando certo. Talvez não esteja dando certo naquilo que do jeito que nós gostaríamos, mas está dando certo. Há vidas que estão sendo alimentadas, há vidas que estão sendo cuidadas. Deus está falando, Deus está trabalhando nas vidas, está dando certo, está prosperando. Então, meu querido, creia na palavra de Deus. Se você é um homem ou uma mulher de Deus, que está firme nos princípios de Deus, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não anda no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, tem o seu prazer na lei do Senhor, recebe a palavra de Deus para si, não para os outros, lhe dedica tempo, então você é esta pessoa. E a sua vida é uma vida próspera, em nome de Jesus. A sua vida é uma vida próspera. Mesmo que aparentemente aos olhos humanos não esteja acontecendo nada, eu lhe garanto diante de Deus que você é uma pessoa abençoada, você é uma pessoa próspera, porque a promessa de Deus é essa: todo aquele que vive desta forma, ele prospera, e você vai prosperar. E alguma coisa Deus está fazendo na sua vida, alguma coisa Deus está fazendo através da sua vida. Talvez você não esteja vendo, mas Deus está fazendo essa obra através da sua vida. E talvez lá na frente você lhe dê a oportunidade de você ver os frutos dessa obra. Talvez até só na eternidade você venha a conhecer os frutos dessa obra. Mas Deus está trabalhando poderosamente na sua vida. E Deus vai usar você para você ser cada vez mais uma bênção. Amém? Pois receba esta palavra, meu querido. É uma palavra de grande consolação para a nossa vida. É uma promessa da parte de Deus. Aquele que anda na presença de Deus, ele é uma pessoa abençoada. E você é uma pessoa abençoada se você anda na presença de Deus. E esse é o propósito de Deus para mim e para você. Que nós sejamos pessoas abençoadas. Amém? Pois esta é a palavra que o Senhor colocou no nosso coração para hoje. Que você receba esta palavra e que essa palavra dê fruto na sua vida.